Beleza, pessoal? Continuando aqui sobre a estrutura de um arquivo C. Então, os comentários. Tem como a gente fazer aquele comentário em bloco, que é esse daqui, que a gente pode pôr ele numa linha, aí escreve, e põe ele lá na 10ª linha, e tudo que tiver entre a primeira e a 10ª vai ser considerado um comentário. Ou então a gente pode fazer esse comentário aqui, que ele é mais simples, ele é um comentário de uma linha só. Então, tudo que você colocar dentro dessa linha vai ser um comentário, mas na próxima não. Aí, como eu falei, ó, ele pode abranger múltiplas linhas se a gente usar essa anotação aqui. Se for duas barras, uma linha só. Se for barra e asterisco, depois asterisco e barra, múltiplas linhas. Aí aqui o que ele está falando é ignorado por completo. Então isso daqui não vai aparecer lá no código de máquina, vai ser ignorado totalmente. Aí aqui vamos lá, a macro include. São arquivos de cabeçalho, que eles são constantes, funções, outras declarações. Então a include. Aqui ele está falando, eu quero incluir a biblioteca padrão de entrada e saída, que é a Standard Input Output. Que ela vai ler o conteúdo do arquivo header, que o arquivo header ele é como se fosse um mapa para o seu código em si. Então em C a gente tem os arquivos .c e os arquivos .h. Os arquivos .h eles são headers para os arquivos .c. E lá eles vão ter como que as funções funcionam, como que você chama, qual que é a entrada, quais que são os parâmetros, qual que é o retorno. Isso serve para a gente conseguir acessar as funções e não necessariamente precisar conhecer o código da implementação. Então você às vezes vai usar uma biblioteca que você não tem acesso ao código da implementação, mas você tem o cabeçalho e você sabe como todas as funções ali dentro funcionam. Então aqui você vai estar incluindo aquele cabeçalho que automaticamente vai estar apontando para aquele código que foi escrito. E aí são as funções de entrada e saída padrões. Então aqui, por exemplo, ó, aqui ele vai fazer o comentário, nosso primeiro programa criado nessa data, e eu estou incluindo a biblioteca padrão. Aí, vamos continuar aqui. Agora a função main. Como eu falei, tem vários tipos de função. E a função principal é a função que tudo vai ser rodado lá dentro, é a função main. Ela é o ponto de entrada de um programa C. Por exemplo, se você tiver 10 funções, a primeira que vai ser olhada é a função main. Aí lá dentro você vai ter que chamar as outras, e dentro das outras pode ser que elas chamem outras, mas a que vai ser executada primeiro vai ser a função principal. Então existe o jeito inicial que é int main void. Void ele é uma palavra reservada do C, que ele quer dizer o vazio, significa o vazio. Então ele é sem entradas, você não entra com nada lá dentro, não entra com nenhum parâmetro. A saída é zero quando a execução é bem sucedida e não zero quando tem algum erro. Então, todas as funções no C elas retornam algum número. Na função principal, se retornar o zero, funcionou beleza. Se retornar outro número, é porque deu algum erro. E tem uma versão mais detalhada que ela pega entradas até do console. Por exemplo, isso daqui pode parecer um pouco estranho para vocês, mas é porque vocês ainda não aprenderam ponteiros. Isso aqui é um ponteiro para um vetor de entradas que o usuário está colocando na hora de executar esse programa. Então, o que ele está querendo dizer é que pode ser uma quantidade grande de caracteres mesmo, que não necessariamente é um, porque é um ponteiro que aponta para um lugar na memória que pode ter várias posições. Então a gente não se preocupe com isso, a gente ainda vai estudar o que é um ponteiro. Lembra que eu já comentei sobre eles, né, quando a gente estava falando de memória, que não basta você ter os galpões, você tem que saber o endereço dos galpões de memória. Seria mais ou menos assim. Então, ela tem essa versão que ela, do mesmo jeito, é zero quando é bem sucedido e não zero com algum erro, mas agora ela tem entradas. Eu vou mostrar para vocês hoje uma função desse tipo aqui, uma função do tipo mais simplesinho para vocês verem um Hello World aí, um Olá Mundo. Então aqui ele está já com ela mais completa, ó. Aí ele vai lá, ó, quero incluir a biblioteca de entrada e saída padrão. Dentro dessa biblioteca existe essa função printf. Essa função ela está estabelecida, ela está programada dentro dessa biblioteca. Aí aqui a gente tem a função principal, que não recebe nada, é o ponto de entrada, e tem os comentários aqui, que eles vão ser ignorados. Aí você vai imprimir qualquer coisa que você quer dizer, e aqui é uma notação de impressão, né, que você vai colocar aqui a sua string. E esse daqui é
um operador especial. Quando você põe um barra, é porque o próximo símbolo ele vai ser um símbolo especial. Aí no caso o barra N, ele quer dizer que vai pular uma linha. Então ele vai imprimir isso daqui e vai pular uma linha. E aí ele vai retornar o zero, que é o sucesso. Aí aqui a gente tem outras funções, né? PutS, PutString, envia um texto para a janela do console. Na verdade, ele não envia para a janela do console. Ele envia para o Standard Output, que é a saída padrão que você definiu. Se a sua saída padrão definida for um arquivo, ele vai colocar essa string no arquivo. Mas se for o console, vai ser o console. Aqui a gente tem a string, né, que eu comentei, que ela é sempre entre aspas duplas, o return zero, que é ok, terminou com sucesso. Aí aqui a gente vai ter a primeira variável. Ó. Aqui a gente tem uma variável do tipo const, que não pode mudar. Ela é char, que é um caractere, e ela vai ser um vetor, que ela cabe várias coisas. Essa é a anotação aqui de vetor, esses dois. E o nome dela é MSG. Esse é o nome da variável que a gente está criando. É uma variável que não pode mudar porque ela é constante. Ela é do tipo caractere e ela cabe vários caracteres porque ela é um vetor. E aqui dentro eu estou colocando vários caracteres. Espaço vazio é um caractere, O maiúsculo é um caractere, L é um caractere, tudo isso é um caractere. E aí na hora que eu dou o put S na mensagem, ele vai automaticamente se remeter a isso que a gente colocou aqui. E vai conseguir executar. Então aqui ele está explicando isso que eu expliquei, qualifica a variável como constante, char, tipo de dados que representa um único caractere, e const char message é um vetor, array, significa vetor, é um array de caracteres que encerra a função retornando valor zero para o chamador. Então é isso que eu expliquei basicamente. Então aqui tem umas entradas e saídas padrões só para a gente ver, standard output, standard input, que são os caminhos de entrada e de saída, são os streams. Stream aqui é no sentido de rio, que tem essa tradução também, né? Tipo, stream é como se fosse um rio. Então, é por onde os dados estão entrando e onde que os dados estão saindo, nesse sentido assim de corredeiras. Aí tem o put string, que é você imprime uma string na saída padrão, ou então aí tem o put char, que você imprime um caractere na saída padrão. Aí tem o get char, que ele vai fazer o quê? Ele vai pegar um caractere da entrada padrão. Então, se a entrada padrão é o meu console, eu digitei um caractere com get char, eu vou conseguir pegar esse caractere que foi digitado. Então, aqui a gente está aprendendo mais ou menos como que a gente interage, tanto de entrada, de saída com os nossos programas. Aí tem o getS, que ele faz a mesma coisa, só que ele lê uma string. E a gente vai aprender muitos outros durante a disciplina. Isso aqui é só para vocês terem uma pequena noção. Então vamos aqui a um resumo. Programação, o que é programação? É você conseguir pegar um algoritmo que ele é um conjunto de instruções claras e bem definidas, que não são ambíguas e que elas cumprem um objetivo. Vocês escrevem esses algoritmos em uma linguagem que vai ser convertida para uma linguagem de computador, que o computador vai conseguir fazer aquilo de maneira repetida, de maneira eficiente. Isso é programar. A gente viu aqui sobre as IDEs, que elas são ambientes integrados que você pode digitar seu código, você pode compilar, você pode debugar, você pode fazer deploy, você pode ter vários instrumentos ali que são úteis para o dia a dia da programação. E a gente viu alguns fundamentos do que contém na programação em si. A gente viu os comentários, a gente viu as macros de pré-processamento, que são as de inclusão, de definição. A gente viu o que é uma função. A gente viu algumas funções também de como a gente imprime, de como a gente pega uma variável, de como a gente coloca uma variável. A gente viu a ideia de retorno da função, que no C também tem essa ideia muito clara, que as funções todas elas têm um retorno e você pode empilhar várias funções. Então, quando um programa começa a ser executado, existe a pilha de execução, que são várias funções que vão sendo colocadas uma em cima da outra e aí elas vão sendo resolvidas uma de cada vez. Então, tem esse sentido assim da pilha de execução. Então, é basicamente isso. Então, eu quero que vocês peguem essa aula, assistam a aula. Eu vou mostrar aqui mais um pouco ainda do como que eu fiz eu vou rodar um programinha para vocês
mas aí eu quero que vocês tentem na casa de vocês configurar a ideia que vocês quiserem e rodar um programa Hello World. Essa vai ser a missão dessa aula, é vocês configurarem o ambiente de vocês, vocês instalarem o compilador, vocês rodarem um programinha básico e ter uma ideiazinha básica já para a gente conseguir começar a programar. Essa vai ser a missão. Então, se ficou alguma dúvida, volta aí na aula e preste atenção bastante agora nessas próximas etapas que eu vou mostrar. Então, olha só. Primeira coisa que eu fiz, eu queria usar o VS Code com C. Então, existe esse link aqui já da Microsoft, using GCC com MGW do próprio site da Microsoft, que é o site do Visual Studio Code. Então aqui ele já tem um tutorial que te ensina como fazer. Aí você vai lá, baixa o VS Code, aí ele pede para você instalar a extensão, que essa extensão ela só vai facilitar a sua programação com ferramentas de autocompletação de código e outras coisas. Depois eu vou passar esses links que eu estou usando aqui, eu vou deixar lá no fórum, ou então eu deixo até na descrição do vídeo também para vocês conseguirem ver. Aí depois ele pede para você instalar o MinGW, que o MinGW ele é o mini GNU, ele vai pegar as coisas que tem lá no Linux e vai colocar aqui para rodar no Windows. Aí por esse link aqui do site eu não consegui direito, então eu fui direto lá no site do MinGW, eu só escrevi MinGW e aí fiz o download por esse MinGW Get Setup aqui, instalei. Depois que eu instalei, eu precisei configurar as variáveis de ambiente. Eu vou até mostrar aqui para vocês como que funciona. Aí você vai abrir, você vai digitar variáveis de ambiente, editar as variáveis de ambiente do sistema, porque ele vai instalar um MinGW no C, MinGW, olha só. Deixa eu tentar abrir aqui. C, MinGW. Aí ele tem essa pasta binária aqui, o bin. Aí o que eu fiz? Ele instalou aqui, eu vim, copiei essa pasta. Aí lá dentro das variáveis de ambiente, eu coloquei aqui variáveis de ambiente. Aí eu fui na path, novo, editar, na verdade, novo, e coloquei a variável. Ela já está aqui, ó. Olha aqui, vocês conseguem ver C, MinGW, bin. O que a gente está fazendo quando a gente está construindo isso aqui? No Windows, no Linux, não precisa fazer isso, porque já está configurado. Mas aqui no Windows a gente precisa fazer porque é como se a gente estivesse instalando esse compilador e a gente estivesse falando para todo o sistema que ele precisa estar no caminho agora. E todo o Windows vai reconhecer ele como compilador de C porque a gente colocou ele no path. Então, lá no site, ele também explica isso. Ele também, aqui no site do que eu vou passar o link, ele explica como que você faz isso tudo certinho. Você vai conseguir fazer isso, é só dar uma mexidinha. E aí depois você consegue verificar se está realmente funcionando. Ó. Você vai abrir, se você tiver no Linux, você vai abrir seu terminal, ou no Mac você vai abrir seu terminal. Aqui no caso é o CMD. Aí você vem, abre o CMD e você vê se está funcionando realmente aquela inclusão do path. E aí você vai dar um G++, menos, version. Aí se ele der a versão do seu MinGW é porque deu tudo certo. Então só basicamente esse processo. Eu fui lá, baixei o MinGW, aí ele instalou no C, aí eu peguei do C e coloquei no path, que são as minhas variáveis de ambiente. Depois que eu coloquei no path, ele já está funcionando aqui no meu prompt de comando. E agora eu vou mostrar dentro do VS Code para vocês um programa rodando de verdade. Aí olha aqui, eu fui lá e criei um programa helloworld.c. Aí o que esse programa tem? Eu incluí a biblioteca padrão, criei um int main tranquilinho aqui. Aí eu dei um printf, que ele vai falar, olá a todos, esse é o primeiro programa, e retornei 0 para falar que está tudo certo. Como que eu executo esse programa? Eu fui lá no CMD, aí vocês podem ver que eu tô na pasta aqui, ó. Eu tô na pasta que eu coloquei esse código. Aí só dá um G++, helloworld.c. Aí eu dou um "-o", que é do output, e coloco o nome do programa que eu quero criar. Então G++ eu falo compilador do C. Pega esse código que está em .c e gera um executável chamado hello, que o "-o" é de output. Aí quando eu fiz isso, ele já criou. Se eu der um dir, eu vou ver que o programa está lá. Aí eu dou um hello.exe, ele já dá um olá a todos, esse é o primeiro programa.
Então esse número tá meio bagunçado aqui justamente por causa daquele negócio de Unicode e ASCII2 que a gente viu na última aula. Aqui já tá acabando, mas eu acho que deu para todo mundo entender. Se tiver dúvidas, é só perguntar. Valeu, pessoal!